Nossa, gente, quanta história, né? Que bacana, que orgulho. A gente está de parabéns, eu fico muito feliz com essa trajetória, mas tem muito desafio pela frente, né? Conta pra gente aí, Bruno. Eu acho que uma dos principais desafios é exatamente o que você falou lá na introdução. Eu vou voltar ao que você falou no comecinho, sobre a nossa conversa hoje da nossa tese de investimento. A gente está fazendo 1 ano e a gente continua falando da tese de investimento. Quando a gente fizer 10 anos, a gente vai continuar falando da tese de investimento, porque não é investimento em dinheiro, a gente faz investimento principalmente em capital intelectual. E o capital intelectual tem que estar sempre pronto para levar as startups para o próximo estágio de maturidade, para o próximo nível de valuation. Então, isso é o que vai levar sempre a gente a pensar melhor e aprender e continuar melhorando. Então, isso é uma coisa bastante importante que a gente vai ter que atuar bastante. E para ter escalabilidade e não ficar para trás, e não ficar no tailor-made, no mau sentido, que é o sentido de baixa produtividade, é que a gente tenha investido bastante em novas ferramentas. E aí o Luiz é um dos principais personagens dessa história, né, Luiz? Sim, eu acredito que agora a gente já está com uma esteira bem mais organizada para a gente poder receber essas startups, aumentar a nossa produção. E com ferramentas como o Trello, a gente já consegue organizar bem melhor esses perfis de startups que vão entrar e assim conseguir fazer, né, esse encaixe com os nossos serviços. Ah, muito legal. Eu gosto muito dessa visão, né, de que tese de investimento ela é mutante e deve ser mutante, né? A gente, eu acho que o Apoema ele encontrou um lugar assim no mercado muito especial, porque conhecimento é algo que se desenvolve, né? A gente está falando aqui de conhecimento, o conhecimento é mutante, né? A gente vê principalmente nessa época onde a gente está vivendo disrupções de mercado, né? Então, quando a gente fala de blockchain, de tokenização, a gente tem um novo conhecimento, né, para aportar e para compartilhar. Então, eu acho que a tese de investimento do Apoema, o carro-chefe, capital intelectual, sem prejuízo da gente trazer os recursos também, né, naturalmente, de capital, através do nosso hub, do nosso network. A gente contou agora há pouco do Club Deal, acabamos de fazer um Club Deal, pedi para o Bruno contar um pouquinho dessa experiência, e oportunidades comerciais, né, porque às vezes não é investimento, né, dentro do perfil de venture capital, mas às vezes é um cliente, né, receita, né, que a gente pode promover e saber combinar isso, esses fatores, né? Então, eu gosto muito dessa visão mutante da tese de investimento, viu, Bruno? E contar um pouquinho desse Club Deal agora que a gente acabou de estruturar, porque já foi uma evolução nesse 1 ano, né? Esse segundo Club Deal foi muito legal, né? Exatamente, foi uma evolução. O primeiro foi um club deal de uma empresa só, vários investidores convidados. Dessa vez a gente trouxe 5 startups com diferentes níveis de maturação, setores, perfis de fundadores. Então foi bastante interessante conseguir trazer investidores para poder abraçar todas esses perfis, né, das 5 startups que a gente trouxe. Mas além do perfil mutante que você estava falando, eu queria também aproveitar e falar, lembrar do nosso kit pré-aceleração. Apesar da gente fazer uma aceleração mutante, a gente tem um kit pré-aceleração, porque a gente precisa ter as startups razoavelmente empacotadas, né, para a gente poder trabalhar em cima delas. E esse kit pré-aceleração é uma das coisas que a gente percebeu que a gente consegue fazer e que ajuda muito, é simples e ajuda muito as startups, que é para elas poderem se mostrar melhor, tanto para potenciais aceleradores, potenciais investidores, quaisquer stakeholders que tiverem no ecossistema da startup, a gente consegue ajudar com pitch deck, né, apresentação, um BP, um plano de negócio e um data room, um kit de documentos que são necessários para avaliar. Então é sempre bom a gente falar que a aceleração é mutante,
mas o nosso kit para aceleração ajuda a startup a se mostrar muito melhor. E para quem não vem desse mundo de startup, esse nosso kit ajuda bastante, né, Tati? Muito, muito. Não, eu tô rindo aqui porque eu falei, pô, a gente devia chamar Wolverine, né? Mas é no sentido da gente enxergar longe mesmo, né? Que é o significado da palavra poema, né? Quando a gente fala mutante, significa que a gente não precisa ter teses de investimento engessadas em métricas financeiras, né? O conhecimento ele pode trazer, inclusive, um potencial de desenvolvimento indireto, né? Quando a gente começa a construir estruturas, por exemplo, né? Num ambiente disruptivo, como é o blockchain, a gente começa a entender de que forma a gente pode até associar uma due diligence, né, num protocolo descentralizado. Indiretamente, a gente está construindo, né, conhecimento já existente para dentro de um novo modelo de negócio. Então, acho que é nesse sentido. E o kit pré-aceleração, Bruno, ele é muito importante mesmo por vários aspectos, né? Não é para além da provocação do modelo de negócio, é para a organização dessa visão da startup, né? Até para que os investidores, né, e o potencial de conhecimento possa ser trazido de uma maneira assertiva, né? Esse é um processo, né, Lucas, que você participa bastante, né? Conta um pouquinho para a gente essa experiência. Eu acho que o kit de pré-aceleração ele é muito interessante porque ele ajuda a startup a conhecer muito bem o próprio negócio, né? Então, quando a gente fala da formação de um business plan muito bem estruturado, né, como o que a gente tem aqui, ela ajuda a startup a entender números e dados que muitas vezes quando ela tem um PPT só embaixo do braço, ou uma boa ideia, isso não passa pelo radar dela, né? Então, ela entender não só essas questões do próprio negócio, então qual é o volume de clientes que ela precisa ter, será que o preço que ela está pensando em cobrar vai funcionar para o volume de clientes que ela precisa ter, quem é esse perfil de cliente, a gente conseguir extrair de fato qual é um valuation realista desse projeto, né, dentro da capacidade que ele tem, né, e a capacidade de execução dos founders desse projeto é um dos fatores assim que ajuda a startup a olhar para dentro, né, e não só se apresentar bem para um investidor, mas saber depois responder as perguntas difíceis que vão vir desse investidor, porque ela já se conhece, né? E aí, puxando um pouquinho a sardinha para o jurídico, isso envolve também a formação de um bom data room, né? Então, a gente entender aonde que essa empresa está, qual é o estágio desses founders, se a gente está lidando já com as licenças corretas de uma empresa que já está começando a operar um MVP no mercado, se a gente já está lidando com os founders que eles estão muito bem organizados quando a gente fala dessas questões relacionadas a certidões judiciais, status societário da empresa, quanto do cap table tem disponível, o que já tem muito bem organizado de promessa de investimento, né? Todas essas questões que ela precisa olhar para dentro para conseguir responder depois da sabatina que ela vai ter num pitch day, se ela participar de um dos club deals que a gente organiza por aqui, ela conseguir responder isso com facilidade, né? O processo de investimento na startup, ele não é nada que acontece de um dia para outro, de um dia para a noite, como parece que quando você assiste um Shark Tank da vida, né? Mas uma grande etapa do fator de decisão de investimento, ela está justamente numa boa apresentação e numa boa preparação para responder as perguntas que vêm logo em seguida, né? Sim, muito importante. E é importante lembrar da própria esteira de seleção, né, de projetos no Apoema e aonde se encaixa, né, essa oportunidade de desenvolver essas teses da startup dentro dessa nossa esteira, né? O Apoema tem aqui uma rotina de analisar os projetos em algumas etapas. Então, a gente tem uma primeira etapa onde a gente faz um reconhecimento de mercado, um reconhecimento de equipe, né, de time, e entende um pouco essas teses de uma maneira mais superficial.
A gente passa depois para uma segunda etapa, onde entra esse kit pré-aceleração, onde a gente tem ali a oportunidade de compreender as premissas desse modelo de negócio, com um olhar também financeiro, de oportunidades de mercado, né, de construção até do próprio negócio, que envolve a compreensão da receita, né, da remuneração, e como esse projeto é sustentável ao longo do tempo. Também envolve o reconhecimento nessa etapa do roadmap, da trilha, né, que a startup pretende percorrer nesse caminho de estruturação do seu negócio e de conquistas, né, de mercado, para, num terceiro momento, a gente promover o olhar do hub para esse projeto, né? Então, a gente tem um momento onde os nossos parceiros, o nosso Venture Squad se reúne, né? E eles são convidados conforme o projeto, o mercado, o tamanho, o fit, necessidade, para que essas pessoas construam soluções multidisciplinares, e é aqui que a gente ganha o maior momento de inteligência da nossa trilha de aceleração, e para que a gente possa engajar essas pessoas como investidores no projeto. O Apoema, então, a partir daí está pronto para fazer a gestão desse projeto com todo esse arcabouço, essa robustez, e principalmente dentro de avaliações, como o Lucas bem colocou, né? Se a gente entender que está faltando uma licença, por exemplo, e ela é crucial, né, para que o projeto fique em pé, a gente já sabe que a aceleração deve e precisa passar por isso. Então, acho que tem aí bastante oportunidade de crescimento, e tá aí a oportunidade para os nossos parceiros, né? A gente agora, nessa próxima etapa do Apoema, né, a gente já consolidou bastante a nossa metodologia, os nossos processos, como o Luiz falou, a gente está pronto até do ponto de vista de ferramenta, mas agora a gente precisa, nesse scale-up do Apoema, trazer mais parceiros, né, pessoal? Exatamente. E acho que é muito interessante a gente ressaltar essa ideia de que esses parceiros eles entram no projeto, apesar deles aportarem esse capital intelectual, né, que vem numa forma de serviços com um escopo para que exista uma métrica, para que exista um objetivo a ser atingido dentro dessa aceleração, né? Isso é uma coisa muito interessante que a Apoema faz de diferente das outras aceleradoras que existem no mercado, né? E esse parceiro ele vem com esse olhar também de investidor do projeto, né? Então a startup, como vocês devem ter visto no papo do Eric com o Dan, vem justamente essa ideia de que esse investidor de capital intelectual ele é sendo embaixo daquele projeto de startup, ele é sendo embaixo daquele modelo de negócio, né? E você tem aquele grande especialista que tem aquele skin in the game, né? Porque ele aposta o tempo dele, que hoje é o bem mais escasso que todos nós temos, é tempo, né? Verdade. Ele investe o tempo dele, ele investe o conhecimento de muitas horas de voo até ali, para poder apostar naquele modelo de negócio e aumentar a chance de sucesso dele, né? Pois é, não é só um dinheiro que está sobrando, né? É, de fato, apostar que o seu conhecimento, ele é o game changer, né? Então, isso é muito legal. E a gente hoje tem alguns parceiros, algumas disciplinas já plugadas na gente, que a gente já viu fazer a diferença, né? Não sei se você pode, Bruno, contar um pouquinho desses nossos parceiros aqui. Sim, a gente tem parceiros já nesse nosso ecossistema de diversas especialidades, né? Claro que o maior exemplo sempre é o VBSO, nosso maior parceiro de serviços jurídicos, mas para o mundo da startup a gente precisou trazer parceiros bastante especializados nesse universo. Então a gente tem parceiros de tecnologia especializada em blockchain, parceiros de consultoria financeira, a gente tem parceiros de comunicação, né, para poder sempre divulgar da melhor maneira a startup, parceiros de UX, UI, né, User Experience. Então a gente tem uma gama já bastante grande. Eu citei só alguns, senão eu acabo me alongando demais. Mas o mais interessante é a nossa capacidade também de trazer novos parceiros de acordo com o que a startup precisa. Isso é o que tem sido um grande diferencial do Apoema. Conseguir encontrar parceiros que realmente ajudem naquilo que a startup precisa
para poder complementar os conhecimentos, né, o capital intelectual que já existe na empresa e levar a startup a um novo nível de valuation. Perfeito. A solução multidisciplinar, ela envolve o engajamento, né, dessas pessoas que podem fazer a diferença, né? E quando eu falo pessoas, estamos falando de empresas, né, consultores, executivos. Acho que um dos primeiros projetos que a gente acelerou aqui no Apoema, a gente vislumbrou a necessidade de um CFO, perdão, fomos atrás desse profissional, desse executivo, fizemos a conexão com a startup e foi muito bacana, foi uma troca muito rica. A gente, num outro projeto, vislumbrou a necessidade da estruturação de um motor de crédito, trouxemos também uma securitizadora, fizemos a conexão, né? Então, o funding essencial, e é sempre isso, né? Na nossa tese de investimento, aquilo que de fato é essencial para essa aceleração, né? Eu acho que está aí o selo Apoema, o diferencial é muito, muito importante no momento onde o próprio mercado de startup para perguntar, né, onde que está a robustez desses projetos para poder investir. Acho que a gente passou aí por um boom inicial, né, do mercado de startup, muito dinheiro circulando no mercado e precisando ser investido, né? Mas agora acho que o investidor ele entendeu que solidez, robustez, sustentabilidade é muito importante, até mais do que velocidade, né? Então acho que a gente vem agora chegou o nosso momento, né? Já era, mas agora então é com a gente. Bom, pessoal, obrigada por estar aqui conosco, por fazer parte desse momento com a gente. Estamos realmente muito felizes, continuamos muito animados, sangue nos olhos, né? E somos também uma startup em fase de scale-up, e essa próxima fase a gente espera muito ter novas conexões, além de um volume maior de produção, como o Luiz bem colocou, mais startups entrando aqui, né, Luiz, no nosso funil, e novos ecossistemas, né? A gente também se plugando em outros players relevantes do mercado, sempre com esse olhar de complementariedade. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até Tchau, o tchau. segundo ano.